Olá pessoas, aula de hoje, forças no cotidiano. Nós vamos ver na aula de hoje o conceito de força, falar um pouco de equilíbrio e mostrar o conceito de vetores também, já que a força é uma grandeza vetorial. E vou apresentar para vocês 5 forças, tá? Peso, normal, atrito, tração e elástica. Geralmente essas daqui que a gente trabalha nos assuntos iniciais de mecânica. Ao longo do curso, certamente vocês verão outros tipos de força, ok? Então, força é uma grandeza física na qual atribuímos a capacidade de promover deformações ou alterar o estado de equilíbrio de um corpo. Essa é uma definição minha, eu gosto dela, mas a gente vai se restringir aqui a tratar somente de forças que alterem o estado de equilíbrio de um corpo. Força que promove deformação é só você lembrar aí, pega um arame, se você aplica força, você consegue deformar o arame, tirar ele da sua forma inicial. Se for um objeto elástico, uma borracha, por exemplo, você deforma ela e ela volta para a mesma forma, etc. Não é esse tipo de força que a gente vai tratar agora. A gente vai tratar forças que provocam desequilíbrio no corpo. O que a gente entende por equilíbrio? São duas situações básicas. O repouso, que a gente chama de equilíbrio estático, e o movimento retilíneo uniforme, que é o equilíbrio dinâmico. Então, força é qualquer agente físico capaz de tirar um corpo do seu equilíbrio. Ou seja, se o objeto está em repouso, velocidade zero, vai fazer com que o objeto ganhe velocidade. Se o objeto já estiver em movimento retilíneo uniforme, ou seja, em velocidade constante, vai fazer com que o objeto altere a sua velocidade, seja a direção, seja na intensidade. Então, como eu já tinha anunciado, força é uma grandeza vetorial. Então, para que a gente estude força, é necessário que a gente apresente não apenas uma intensidade para a força, mas uma direção e um sentido. Daí o conceito aqui de vetor. Vetor para a gente vai ser a representação dessa seta aqui. Ó, tá? Um vetor, então, nada mais é, nesse início aqui, nada mais é para a gente do que uma seta que vai indicar direção e sentido. A ponta da seta a gente chama de extremidade, a ponta oposta é origem. Então, nesse caso aqui, o meu vetor tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. A direção é a reta que passa pela origem e a extremidade, ou seja, a direção AB. Tá? Nesse caso, o sentido de A para B, para onde aponta a seta. Vamos combinar o seguinte. Pensa sempre que cada direção admite dois sentidos. Então, nesse caso aqui, a direção AB pode ter um sentido de A para B ou de B para A. A intensidade é o valor numérico que a gente vai atribuir ao vetor. Então, o vetor pode valer 10, 20, 30, 40 e assim sucessivamente. Vamos trabalhar com duas direções preferenciais. A direção vertical, que é o vetor em pé, ou a direção horizontal, que é ele deitado. Como eu já tinha falado antes, cada direção pode ser atribuído dois sentidos. Então, na vertical, eu posso ter vertical para cima ou vertical para baixo. E na horizontal, horizontal para a direita ou horizontal para a esquerda. Se não for nem vertical nem horizontal, o vetor vai ser inclinado. Então, a gente vai precisar de um desenho. Eventualmente, a gente vai precisar de um esquema, de um desenho para identificar para onde aponta a força. Tá? Agora, que eu chamo de leis de força, vou apresentar 5 forças que aparecem no nosso dia a dia. A primeira delas, força-peso. Como a gente está na superfície do planeta Terra, todo mundo tem peso. Ou seja, tem uma força que atua na direção vertical, no sentido para baixo, que mantém os nossos pés plantados na superfície do planeta. Essa força tem intensidade
é equivalente ao produto da massa do corpo pela gravidade do local. Então, m aqui é a massa, g é a aceleração da gravidade local. Nas próximas aulas a gente vai detalhar mais isso daqui. Tá? Então, a ideia aqui é só falar da força-peso. Então, força-peso, direção vertical, sentido para baixo, a intensidade dada por essa fórmula. Quem é o agente causador do peso? Planeta Terra. O peso ele sempre surge da interação entre dois corpos. Então, o peso surge da interação de qualquer corpo com a gravidade do planeta. Ok? Então, o peso é responsável pela queda dos corpos. Um objeto caindo, ele está sob a ação do peso. Quando ele encontra uma superfície de apoio, surge uma força que a gente chama de normal, que é uma força de apoio exercida por superfícies sólidas. Se o objeto cai na água, o comportamento é completamente diferente e a gente não vai falar de força normal. Na água a gente vai ter força de empuxo. Aí o objeto pode flutuar, pode boiar, pode acontecer algumas situações aí. Mas se o objeto encontra uma superfície sólida, surge uma força que tem direção perpendicular à superfície, ou seja, faz ângulo de 90 graus, e o sentido para fora da superfície, ou seja, sentido de apoio. A intensidade da força normal depende do sistema de forças, não tem fórmula para ela. Tá? Então, e o agente causador? A normal surge da interação do objeto que a gente está estudando com a superfície de apoio. Então, o agente causador é a superfície de apoio. Então, aqui um desenhozinho, um esquema para a gente entender melhor. Revisando. Então, quando o objeto está caindo, que é essa partícula caindo, ela está sob a ação exclusiva do peso, da força-peso. Por quê? Ela tem massa e tem gravidade aqui no local. Então, próximo à superfície do planeta tem um campo gravitacional que ele é aproximadamente vertical para baixo. Então, a força-peso também vai ser vertical para baixo. Quando esse objeto encontra uma superfície de apoio e ele para de cair, é porque surgiu uma força perpendicular à superfície, ou que a superfície é horizontal e a força é vertical, e ela está oposta ao peso, ou seja, equilibrando o peso dele, fazendo com que o seu objeto fique em repouso. Então, esse par de forças aqui estão em equilíbrio. Lembra lá do equilíbrio que eu falei nos slides anteriores. Quando a gente fala de superfície de apoio, geralmente a gente troca a partícula, ou essa bolinha, por um bloco. Por quê? Aqui o esquema é o mesmo. O bloco está apoiado numa superfície horizontal, então eu tenho o peso na vertical para baixo e a normal vertical para cima, porque ele está apoiado. Se esse bloco estivesse caindo, estaria na mesma situação dessa bolinha aqui, só que desenhando um bloco. Por que em diversas situações a gente, em vez de desenhar uma bolinha, desenha um bloco? Porque quando eu estiver num plano inclinado, como é esse caso aqui, ó, essa bolinha nesse plano, se fosse o caso, daria a sensação de rolamento. E a gente não vai analisar esse movimento de rolamento. Eu só quero analisar o movimento de deslizamento. Então, a gente troca essas bolas, esses objetos circulares, por blocos. Tá? Então, um bloco apoiado numa superfície inclinada, num plano inclinado, reparem, o peso continua vertical para baixo e a normal ela é perpendicular à superfície. Como a superfície aqui está inclinada, a normal está fazendo 90 graus com a superfície inclinada. Ela deixou de estar oposta ao peso. Se ela deixou de estar oposta ao peso, ela passou a não equilibrar o peso. Então, é necessário aqui uma outra força que equilibre o peso. Nesse caso, é uma força que surge do deslizamento desse bloco nessa superfície. O nome dessa força a gente chama de atrito. Então, o atrito é uma força que surge no deslizamento entre superfícies sólidas, tá? Nesse caso aqui. E o atrito junto com a normal equilibram o peso. Então, nesse caso aqui, o bloco não precisa necessariamente estar deslizando, mas ele tem uma tendência de deslizamento aqui. Ele pode estar parado, como é o caso aqui. Ele pode estar em equilíbrio com essas três forças atuando ao mesmo tempo.
Então aqui, força de atrito é uma força que surge no deslizamento ou tendência de deslizamento. Pode não haver efetivamente um deslizamento, mas você evidentemente percebe a tendência de deslizamento, como eu estava falando aqui, ó. Esse bloco ele pode perfeitamente estar em repouso nesse plano, mas eu sei que ele tem uma tendência de deslizar para baixo. Então o atrito ele é oposto ao deslizamento. Então a direção do atrito paralela à superfície, oposta ao deslizamento. Repara que a intensidade do atrito, em vários livros ele aparece escrito FAT, em alguns livros ele pode aparecer escrito só A. Tá? Então eu coloquei as duas representações aqui no diagrama, está um A aqui de atrito e na fórmula eu botei FAT, mas é a mesma coisa. Tá? Então a intensidade do atrito ela é diretamente proporcional à força normal, ou seja, para que haja atrito é necessário que haja apoio entre as superfícies. É isso que essa fórmula está querendo dizer. Esse μ aqui, essa letrinha grega, é o coeficiente de atrito. Ele é sempre um dado do problema, tá? Ou então ele é pedido para ser calculado uma vez que o problema te dá o atrito e te dá a normal. Então não se preocupa muito agora com situações de exercício ou situações de problema. A gente vai ver depois em outra aula. Por enquanto é só para entender as fórmulas. O que essa fórmula está dizendo para a gente? Que o atrito só existe se houver apoio entre as superfícies, ou seja, se houver normal. O atrito não existe se não houver força normal. Ele depende da força normal. Tá? Então o agente causador, novamente, é a superfície de apoio. Complementando aí, força de tração é uma força exercida por fios, cordas, cabos, etc. É a força mais simples que existe. Tem um fio ou um cabo amarrado em alguma coisa, você tem lá a força de tração. Ela é sempre paralela ao fio e no sentido de puxar. Raciocina comigo, eu nunca vou amarrar corda numa caixa e empurrar a corda na intenção de movimentar a caixa. Eu sempre vou puxar a corda na intenção de movimentar uma caixa. Então, a força de tração ela só existe se esse fio, corda ou cabo estiver esticado. Tá? Então, ela é sempre no sentido de puxar. Não tem fórmula para força de tração, depende do sistema de forças. Tá? O agente causador, o fio. Sempre que houver um fio esticado, tem força de tração na direção do fio. Então aqui um exemplo é o pêndulo simples, tá? Que é um teto, um fio preso no teto e tem uma massa aqui presa nesse fio. Então eu coloquei aqui, isso aqui é um pêndulo, ele vai e volta, imagina que ele está indo e voltando e a gente tirou uma fotografia. Tá? Como tem gravidade aqui no local, todo mundo no campo gravitacional tem peso. E a força de tração na direção do fio. Então, nesse caso aqui, essa bolinha não está em equilíbrio. Ela está se movimentando, por isso esse tracejado aqui. Tá? É um pêndulo, é um vai e volta. Ok? Por último, força elástica. É uma força exercida por corpos elásticos. Os corpos elásticos nos esquemas, nos exercícios, nos livros, sempre vão ser representados por molas. Mesmo que na vida real não sejam, mas sempre vai ser aquela mola em espiral, o desenho dele, tá? O esquema. Então, e ele é sempre uma força restauradora. Pensem nisso. A força elástica, ela sempre tende a retornar o objeto para a situação de equilíbrio. Já já vocês vão entender lá no esquema. Então, a direção paralela à mola, sentido oposto ao deslocamento, e a intensidade está aqui, ó, força elástica, ela é diretamente proporcional ao deslocamento. Esse K é uma constante elástica e o X é o deslocamento que a gente faz em relação ao equilíbrio. Olha para o esquema aqui. Então aqui, nessa primeira situação, eu tenho um bloco preso numa mola, e a mola está presa numa parede. Aqui a mola não está nem esticada nem comprimida. Tá? Então aqui é uma situação de equilíbrio. Se eu desloco a mola para a direita, eu vou ter a mola tracionada. Então nesse esquema aqui não está representada uma força para a direita, está representado só a força da mola. Então se eu puxar o bloquinho para a direita, a mola vai exercer uma força para a esquerda, fazendo com que o bloquinho volte para a posição de equilíbrio. Então, o deslocamento para a direita, força para a esquerda.
Se eu apertar a mola, a partir dessa situação inicial, eu aperto a mola contra a parede, eu estou comprimindo a mola. Então, ó, meu deslocamento está para a esquerda, a força que a mola vai exercer vai ser para a direita. Aquilo que eu falei, a força é sempre paralela ao comprimento da mola e oposta ao deslocamento que a gente imprime no bloco. Tá? Então, nesse caso aqui, eu reduzi o desenho só para apresentar o X e o F. Ok? A gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente continua no mesmo assunto.